esse projeto Dança e Prosa, aproveitando, né, esse tempo de isolamento social, onde nós fazemos parte do grupo de pesquisa Concepções Contemporâneas em Dança, e a gente não está podendo encontrar, né, Elaine, para conversar. Elaine faz parte do grupo de pesquisa, ela é mestranda lá na UFMG, e um dos projetos que a gente está estudando de pesquisa é o projeto da Elaine, e nós tivemos essa ideia de desenvolver, de trazer para conversar e compartilhar com quem quiser, né, as nossas conversas sobre dança. Então, pessoal, a gente corre o risco, nesse tempo, de cair, travar, mas a gente vai levando. E eu tenho certeza que a nossa conversa hoje aqui vai ser muito interessante, muito elucidadora, e conhecer um pouco da história, do legado da Marlene Silva, que tem muita coisa para contar. Eu tive a oportunidade de ter a Marlene há muitos anos atrás no nosso seminário, A Dança no Louvor e Adoração, lá no sítio Águas Cantantes. E a gente já teve a oportunidade de trocar conversa, aprender tanta coisa. E hoje a gente vai estar aqui iniciando esse projeto, homenageando essa artista incrível, essa final dessa conversa de hoje, dessa live, nós possamos sair lucidos. Boa conversa, boa prosa. Tchau, tchau, Elaine. Tchau, obrigada, Isabel. Vou chamar o... Até mais. Nossa. Agora deu. Tá me vendo? Tô te vendo e te ouvindo. Ah, Tudo então bem? tá bom, então. Então tá Tudo bom. já. Você tá um pouco estático para mim, mas a gente vai seguindo assim mesmo, tá bom? Tá ok, tá ótimo. E aí, Evandro, tudo bom? Tudo bem? Tudo bom. Na medida do possível, né? Na Tudo medida do bem. possível. A todo mundo que está aqui, eu agradeço a presença de todos vocês, né? De vocês terem tirado um tempo para nos ouvir, né? E nos ver. Falar um pouco sobre o legado da Marlene, né? Convidei o Evandro porque o Evandro era um dos alunos mais queridos e mais chegados da Marlene, e é uma pessoa que ela ouvia muito, né? Foi um dos discípulos dela. Eu não fui tão próxima da Marlene, mas estava ali sempre bebendo dos ensinamentos dela através de outras pessoas, né? E aí, pode se apresentar, Evandro. Oi, Elaine, eu quero Oi. começar agradecendo o convite, né? A você Sim. e essa iniciativa da Isabel Coimbra. Bel, saudade das nossas aulas juntos lá na Educação Física, né? E estamos juntos. Então, Elaine, falar da Marlene, eu costumo dizer que é falar da história da arte e da cultura de Belo Horizonte, né? A Sim. Marlene tem uma influência na vida cultural e artística de Belo Horizonte imensa, não só nas danças de matrizes africanas, né? Mas na vida Sim. cultural de uma forma geral. A chegada dela influenciou sensivelmente a maneira de se fazer arte em Belo Horizonte. Tá? Sim, sim. Então, isso é importantíssimo a gente salientar. Quando a Marlene chega em Belo Horizonte nos anos 70, ela quebra paradigmas assim, muitos aqui estavam extremamente arraigados na cidade, né? A Marlene com essa dança afro-artística para palco, ela revoluciona, ela literalmente revoluciona. Então, é um legado que ela deixou que faz parte da história da dança. Eu não consigo ver a história da dança, principalmente, sem falar em Marlene Silva. Né? E não é só em Belo Horizonte, da dança afro no Brasil. Tá entendendo? Sim. Tá citando a Marlene. E um fato extremamente importante
o que a Marlene fez e que pontuou, né, sensivelmente, foi o acolhimento, né, e a chamada de pessoas da periferia. A Marlene consegue reunir na sua academia um grupo de bailarinos e profissionais vindos, oriundos da periferia, né? O pessoal que estava frequentando o Black Soul, que é um movimento extremamente forte na época em Belo Horizonte, o pessoal da capoeira e as pessoas das escolas de samba. Então isso foi muito importante. Sim. Isso foi de uma importância, assim, porque ela consegue, né, quebrar a barreira de algumas academias e trazer esse pessoal para a academia, para as academias, né? Onde ela passava, ela levava. E ela, antes dela abrir a escola dela, ela participava com workshops e oficinas em várias outras escolas, né? Como a Escola Internacional de Dança, da Deise Faria, da Dulce Beltrão, que eram pessoas que já estavam também antenadas com essas mudanças na dança. Tá? Uhum. Então, isso é muito peculiar, né, na dança de Minas Gerais. Uhum. E sem contar nos grupos de danças contemporâneas, de dança moderna, né, que estavam surgindo na cidade e que a Marlene acabou influenciando também. Então, isso a gente tem que lembrar disso o tempo inteiro. Que a Marlene consegue influenciar os grupos de danças modernas que estavam surgindo na cidade. E são grupos que ainda hoje, né, trazem esse legado, com essa popularidade desse corpo negro, dessa corporeidade popular, estão presentes nesses grupos ainda hoje. Tá? Você quer fazer alguma pergunta? Eu queria... Sim. Eu queria que você falasse um pouco né, um pouco mais detalhado, assim, porque todo mundo achava que ela era... Mas antes de fazer qualquer pergunta, né, eu queria mandar lembranças para alguns alunos, que foram alguns alunos muito próximos dela, além de você, que foi o Paulo, o Anderson Vieira, Júnia Bertolino, sabe? Outros nomes. Marilda Cordeiro, a Carlinha, que está aqui. Carlos Zafro. Então Zafro. É muito interessante porque essas pessoas passaram pela Marlene. Sim. E trazem esse legado dela ainda hoje, né? A Marilda Cordeiro, a Marilene. Então isso é importantíssimo. Ela fez literalmente uma escola de dança negra em Belo Horizonte. O meu irmão, Edu Passos, né, que está lá em Maceió, o Edir Passos, que está aqui nos Estados Unidos, o Renato Bertolino, que está em Amsterdã. Então são nomes que vieram a partir da Marlene. Tá? Tá bom? Sim. E aí a pergunta, né, mais assim, porque todo mundo achava que muita gente achava que ela era do Rio de Janeiro, né? E ela não é, ela é daqui. Então, assim, um pouco, você queria que você falasse um pouco dessa trajetória, muito rapidamente, dessa primeira fase dela, né, que é a infância, saída e volta, e depois falasse um pouco também do encontro dela com Mercedes Batista, né, porque eu acho que aí pode ter sido, pode não, né, foi o start para um conhecimento, né, muitas das entrevistas ela fala. E uma das coisas também que eu queria ressaltar já no início, né, que parece que a divulgação tem um erro de português, né, é a contribuição para as danças afro, né. Eu, como uma pessoa que bebeu um pouco da teoria, né, muito de ver o que ela fazia, não estar junto com ela, convivi com algumas pessoas que foram alunas dela, e que essas pessoas literalmente as danças afro, porque muita gente se reconhecia, né, se identificava culturalmente, tinha esse reconhecimento da diáspora e de outras manifestações da diáspora, depois que conhecia a Marlene. Então, conheciam outras danças afro através da Marlene, né? Que ela fala muito sobre o maracatu, o samba, a dança dos orixás. Então, assim, né, no meu ponto de vista um pouco mais distante, né, de pesquisadora, eu vejo como
danças afro, e não só a dança afro-brasileira que ela fazia, né, mas que tinha esse retroalimentar, né, a pessoa conhecia a Marlene e se abria o mundo da cultura afro-africana para a pessoa. Né? Com certeza. Então, sobre isso, assim, um pouco sobre essa infância dela, e muito rapidamente, e essa relação dela com a Mercedes, assim. Olha, a história da Marlene, a Marlene, ela foi criada, ela nasce no bairro da Concórdia, em Belo Horizonte, Sim. né? Que é um bairro majoritariamente negro, então isso é importante também, né? Nesse bairro. E ainda a criança, a família dela muda para o Rio de Janeiro, né? Ela vai para o Rio de Janeiro, e na cidade do Rio de Janeiro, a mãe coloca numa escola de balé clássico. Sim. Para fazer balé clássico, né? Ainda criança. E porque ela era uma escola paga, a mãe pagava essa escola, né? Era uma escola de classe média. Mas o que a mãe percebe muito rápido? Que o preconceito naquela escola e o preconceito com aquele corpo negro, aquela criança negra, era muito grande. Era muito. Uhum. Então a mãe tira, né? A mãe retira a Marlene dessa escola, Sim. E coloca numa escola de música, onde ela aprende acordeon. Marlene Sim. era uma extrema musicista, né? Só que nesse período, aí ela na escola de música, ela conhece a Mercedes Batista. Ela conhece a Mercedes Batista, que estava em efervescência no Rio de Janeiro. E a procura. Ela procura a Mercedes Batista falando que ela queria fazer aula, né? Aí ela até conta isso muito engraçado, que a Mercedes perguntou, mas o que você sabe de dança? Ela falou, nada, não sei nada. Sim. Aí ela falava muito isso. Então ela vai. A Mercedes falou, vai fazer aula, fica ali no final da turma. Só que muito rápido, ela no final da sala, né, nas aulas da Mercedes, ela se destaca. Ela começa a se destacar muito bem nas aulas da Mercedes Batista, né? Então isso foi um achado para ela e para a Mercedes. E a Mercedes acaba convidando a Marlene para morar na casa dela, porque a mãe da Marlene voltou para Minas Gerais, né? E a Marlene fica no Rio morando com a Mercedes Batista. Então, assim, além de companheira, de morar junto na casa da Mercedes Batista, ela começa a fazer parte do balé, do primeiro balé folclórico Mercedes Batista. Então, o encontro das duas acontece nesse período, né? E foi a Marlene faz parte brilhantemente das apresentações, das turnês da Mercedes Batista. E, como a gente sabe, foi um balé que influenciou vários outros profissionais, mas ao mesmo tempo ele não teve respaldo para continuar por falta de patrocínio, né? As empresas não queriam patrocinar um balé formado por jovens negros. Então, esse balé... Que não é uma novidade até hoje, né? Não é uma novidade até hoje. Não é uma novidade até hoje, Com certeza. sim. Então, o balé da Mercedes Batista se desfaz, né? Se desfaz, a Marlene fica no Rio um período, e logo depois, eu estou falando tudo muito resumido, mas assim, é um pouco essa cronologia. Sim. A Marlene recebe um convite do Cacá Diegues para coreografar a Zezé Mota no filme Chica da Silva, que foi rodado em Diamantina, né? Uhum. Então ela vem para Minas nesse período para coreografar a Zezé Mota no filme Chica da Silva em Diamantina, foi rodado em Diamantina. E logo depois, né, nesse período, nesse inteirinho de vai ao Rio, vai a Diamantina, vem a Belo Horizonte, ela recebe vários convites, inclusive da Dulce Beltrão, da Deise Faria, para workshops, né, em academias em Belo Horizonte. Assim que termina a participação dela no filme, ela resolve fixar a residência novamente em Belo Horizonte. Então o retorno da Marlene se dá dessa forma, né?
E aí ela abre uma academia, uma escola de dança num bairro classe da Zona Sul de Belo Horizonte. Que é o desafio do desafio, né? O desafio do desafio, né? Sim. Ela uma abre, escola de dança negra numa região, que naturalmente não é frequentada pela população negra. Exatamente. E foi exatamente nesse período que eu conheço a Marlene, né, na Rua Carangola, 44, ao lado da Faculdade de Ciências Humanas, ao lado da antiga Fafiche. Então, antiga Fafiche. Antiga Fafiche, exatamente. E a Marlene, assim, é interessante, porque nesse período era o momento que Belo Horizonte tinha uma efervescência de dança muito grande, né? As academias de balé clássico, de balé de dança moderna, estavam pipocando em Belo Horizonte, né? Sim. E chega a Marlene com essa dança, com essas danças afro, né? Eu gosto de colocar no plural. E é interessante que somos múltiplos. Você pontuou no início, porque a Marlene ela deixava o tempo inteiro nítido pra gente. Olha, a minha dança é a partir dessas danças de matrizes africanas. Sim. O maracatu, que ela era apaixonada com o maracatu, era um carro-chefe, assim. Então ela sempre dizia pra gente, né? Olha, a dança afro para palco, ela vem de várias outras danças. Então lá ela ensinava o maracatu, ela ensinava o chachado, né? A pistada de rede. Então isso era muito interessante. Porque aí a gente conhece perfeitamente de onde vinha aquela movimentação afro que a Marlene fazia. E uma coisa importante, Elaine, e a todos que estão ouvindo, porque por mais que ela vinha da ramificação lá, né, da Mercedes Batista, ela cria a sua própria metodologia. Então isso foi muito bacana, porque ela cria a sua própria metodologia de ensinar, né? Então, só te cortar assim, que essa parte eu acho que é muito importante, porque a gente vê outras mulheres também negras, da dança negra, do território negro, do corpo negro que faz arte negra, sempre se criando, se reinventando, que é igual do caso da Germaine, que também tem a técnica dela, né, que é uma mulher de imenso acesso, né? Eu acredito que por sermos múltiplos, né, e essa diáspora assim efervescente, pela multiplicidade assim que é infinita da nossa identidade, eu acredito, posso estar muito doida, sabe, Evandro? Mas eu acredito que ainda tem muitas danças a serem criadas, porque existem muitos corpos negros que precisam expressar a própria técnica, sabe? E precisa expor para fora ainda a própria técnica. Não é algo imutável. Essa comparação não é para dizer que é melhor ou pior, mas é diferente. Não é imutável como o balé clássico, né? Que ele tem as suas regras, ele tem a sua métrica, né? Ele é 2x2, 4x4, ele é quadradinho ali. Não melhor ou pior, mas completamente diferente. Completamente diferente. E o continente, a riqueza, assim, sabe? Se no continente a riqueza é imensurável, imagina na diáspora, né? Então, assim, onde a gente tem outras influências de outras culturas ditas, né, colocadas eurocentricamente como culturas menores, né, ou culturas da margem. Então, assim, essa questão dela ter a técnica dela, sabe, isso assim, é apaixonante, eu não tenho outra palavra, não, sabe? É apaixonante. E isso é verdade. A gente tem várias matrizes africanas nesse país. Sim. E algumas delas ainda a serem descobertas, né? Eu só para dar um exemplo, tem um grupo que foi criado em Diamantina, o Bantos do Baú, que eles têm trabalhado uma matriz que eu acho fantástica, a matriz africana, afro-brasileira, dos viçungos. Eles estão trazendo esses viçungos que a maioria dos negros brasileiros não conhecem.
e que nós conhecemos muito poucos, né? Muito poucos, porque foi possível sobreviver ao processo, né? De exploração. E eles estão trazendo isso, eles estão fazendo com uma pesquisa extremamente séria, né? O Tiago, lá com o Bantos do Baú. Então, são outras vertentes. Então, o que você fala é pertinente, porque são várias mulheres, vários coreógrafos e artistas trazendo essas outras matrizes, né? E isso para reforçar o que a gente sempre diz, que a gente não é fechado em quadradinhos, né? Por isso é que a gente usa sempre no plural danças afros, corporeidades negras, né? Sim. Então, por quê? Porque a gente está trazendo essas outras vertentes. E a Marlene faz isso muito bem. Ela fez isso muito bem, né? Ela, a partir do que ela aprende com a Mercedes Batista, ela cria e recria, e assim também todos que passaram por ela. Eu já ouvi várias vezes as pessoas me perguntando assim, se eu sou um discípulo seguidor fiel da Marlene. Eu costumo dizer, não existe isso. Claro que eu bebi na fonte com a Marlene Silva. Bebi na fonte ali. Mas, ao mesmo tempo, eu fiz outras coisas que permitiram eu criar a minha metodologia de ensinar, né? Até porque eu também venho lá dos Vissungos, eu sou diamantinense, trago um pouco dessa herança lá dos Vissungos, lá da minha região. Então, isso tudo aparece no meu trabalho. E no trabalho de várias outras pessoas, né? Você vê a Júlia Bertolina, ela está criando o próprio trabalho dela, a Marilda Cordeiro. Então, são mulheres, a Madu, o Carlos, né? O Carlos Afro, todos né, vêm de uma ramificação, da mesma ramificação, mas criando outras linguagens outras metodologias ou outras pedagogias de ensinar as danças afro. Sim. Né, de matriz africana. Tá? Eu, assim, o trabalho da Marlene também, né? Lembrando desse meu distanciamento pessoal, mas eu sempre estar de olho no que ela estava produzindo, me traz também uma questão que porque a gente na diáspora, a gente a todo momento, mesmo que involuntariamente, né, pelo processo sofrido, né, de corte, existe uma necessidade, que eu acredito que é uma necessidade de direito de todo ser que vive, né? De conhecer o seu passado e de buscar se religar de alguma forma ao seu passado, né? Aos seus antepassados, às suas origens. Então, assim, a gente na diáspora tem sempre esse movimento intuitivo de buscar o que a gente ainda conseguiu preservar do que veio do continente, independente da região onde né? E as danças são esse local de conforto para a gente também. Porque é a forma de você expressar e reafirmar sua origem, reafirmar, não com a necessidade de provar para o outro, porque a gente porque né? Existe o racismo que dificulta a gente viver o que a gente porque a gente mas a gente porque a gente E eu vejo no trabalho da Marlene muito isso, sabe? Essa questão do retorno, mas de um retorno que ao mesmo tempo é um retorno mental, mas que ele se efetiva numas lembranças que estão por aí, que é muito louco falar assim, né? Numas lembranças que estão em suspenso no nosso DNA e que ela consegue trazer isso para a dança com muita força, e a dança dela e as coisas que ela faz se tornam um local de conforto, um local de possibilidade de religar, sabe? De quem não tem a oportunidade de ir ao continente ou de alguma forma, sabe? Na minha observação de algumas pessoas que tiveram a oportunidade de estar com ela, eu via que as pessoas complementavam isso na questão não sou de matriz africana, mas via muito isso, assim, existia o preenchimento espiritual, e além disso, as pessoas que estavam com a Marlene, era como se fosse uma soma, mais uma soma para essa questão de se religar de alguma forma ao continente, sabe? Eu não sei se foi muito... Mas umas viagens, assim, sabe?
Quando a que gente trabalha com danças de matrizes africanas ou com cultura afro, eu acho que o tempo inteiro a gente está fazendo essa religação, né? sim, O que você disse é verdade. A minha religação com a minha negritude, ela se deu exatamente quando eu pisei na escola da Marlene Silva. Por mais que eu já sim, tinha uma vivência, né, das danças da Congada, em Diamantina, de todo aquele legado que estava lá naturalmente na cidade, e que, como você disse também, a gente é porque é, lá tinha porque tinha, e porque tem uma comunidade negra muito grande. Mas quando eu deparo, né, com a Marlene e com aqueles ensinamentos da Marlene, é o meu encontro, de fato, com a minha negritude, com a minha ancestralidade, né? E isso é importante, porque eu ouço isso, inclusive, hoje dos meus alunos, né? Eu sempre uhum, peço para os meus alunos fazerem um relato o que mudou na vida deles depois do encontro com a dança afro. Então são coisas maravilhosas, né? E porque eles sim, relatam exatamente isso, Evandro. É o meu reencontro com a minha ancestralidade negra, né? A partir sim, do... E assim, cada aluno entra com um objetivo, né? Ah, eu vim por causa disso, eu vim por causa disso, mas no fundo existe um elo muito forte, sim, né, com essa ancestralidade negra, que nos é negado o tempo inteiro. A gente é uhum, criado, né, desde que quando a gente nasce no Brasil, nesse país, para a gente esquecer essa ancestralidade negra, né? O tempo inteiro a gente é bombardeado para esquecer esse passado, né, essa herança africana, essa ancestralidade. A gente é criado o tempo inteiro. A partir do momento que a gente pisa lá no jardim da infância, no jardim de infância na escola, tudo é direcionado para isso. Então, quando a gente sim, consegue reconectar rapidamente, ou através da dança afro, ou através do teatro negro, ou através de um maracatu, né, ou através da capoeira, você fala, opa, que bom que eu estou reconectado novamente. Então, isso é muito importante. E a Marlene fazia isso com uma maestria muito grande. E eu citei lá no exemplo, no início, esse encontro sim, dela, né, esse encontro da negritude, da capoeira, do samba e do black soul com a Marlene, mas a uhum, maioria dessas jovens que conhecem a Marlene, é naquele momento que tem o que encontro com essa tem um ancestralidade encontro, negra. Isso é muito sim. importante. Isso eu vivenciei, vários amigos vivenciaram isso, porque ali era uma afirmação da negritude, né, nesses movimentos afro, esses movimentos dessa corporeidade negra, tá? Sim, eu vou só fazer uma correção aqui, que Marilda falou que ela não foi aluna diretamente de Marlene, mas que ela fazia aula próxima e passava lá Exatamente. na escola da Aham. Marlene. Ela foi Eu aluna do mestre também. Negão, do Alexandre, do Isso, Marcos. do Alexandre. Tá. E eu também não fui aluna dela, mas fui aluna do mestre João, que foi meu primeiro professor de Uhum. dança, aos 8 anos, com a Exatamente. João Bosco, Aham. né? O mestre de capoeira João Bosco. Que também formou muita gente, também tem, assim, um legado muito grande. Muitas pessoas se Uhum. formaram, né? Através da vida dele, né? Da vida Da deles, dedicação dele. exatamente, Elaine. Sim. Isso é Uma importante, coisa que eu né? que... Eu só Pode queria falar, desculpa. Não, tudo bem. Eu queria dar um abraço para o Rui, para a Nalva, a Virgínia, que entraram Sim. aí. Beijão para vocês, tá? Rui, Virgínia, Nalva, Marilda. Tá, pode Abraço, Rui. continuar. Uma coisa assim que eu queria que você falasse um pouco era dos espetáculos da Marlene, né? Das composições coreográficas, porque você conheceu, né, bem de Uhum. perto. Então, assim, falar um pouco da forma dela de montagem mesmo, da forma de trabalho da Marlene. Assim. Tá. Era muito curiosa a forma como a Marlene montava os espetáculos, né? De uma forma que eu acho fantástica. Assim. Ela montava os espetáculos a partir das suas aulas, a partir das aulas, né? Então, quando a Marlene abre a academia na Carangola, ela tinha aula manhã, tarde e noite. E normalmente à noite, após a última aula,
era quando ela começava a estruturar esses espetáculos, né? Ela começava a estruturar esses espetáculos sempre nessa última aula, mas no dia seguinte, na primeira aula, ela já começava pontuando alguma coisa do espetáculo que ela tinha falado no dia anterior. E aí ela saía montando coreografias a partir do que ela já tinha discutido à noite. Então, com a própria turma, né, às vezes quando você assustava, você já estava no espetáculo, porque ela dava uma aula e naquela aula ela já começava a montar pequenas coreografias que iriam entrar no espetáculo. Então foi o meu caso, eu fazia aula. Quando eu assustei, eu já estava tirando medida do figurino. Que ótimo. Ela trabalhava muito assim. E uma coisa que me chamava a atenção na Marlene, que eu herdei muito dela, é de aproveitar todos os corpos nas suas montagens. Então ela não tinha em momento algum aquela, olha, nós vamos criar um corpo de baile profissional. Não, todo mundo que fazia aula estava ali. Se tivesse interesse, era inserido nos seus espetáculos. Então, o processo de montagem dela se dava muito nas aulas, né? Ela já tinha um tema pré-elaborado na cabeça, mas aí nas aulas ela começava a montar o calunga, a montar o maracatu, né? A montar uma puxada de rede e várias outras coreografias. Então, isso é muito legal. Muito bacana com o que ela fazia. Ela acabava incorporando todos os alunos em suas montagens, né? De uma forma extremamente inclusiva. Isso me fascinava na Marlene. Isso me fascinava. Então, assim como eu, várias pessoas, quando eles assustavam, eles já estavam tirando medida do figurino, que ela falava, olha, você vai apresentar tal dia e a gente ia. Já tal dia, tal hora. Então fazia ela só comunicava. Fazia um pouco. Então os espetáculos da Marlene era um pouco continuidade das aulas, né? Eram continuidade das aulas. Então várias pessoas que pisaram no palco pela primeira vez, e muitos deles continuam, deles e delas, continuam ainda hoje em Belo Horizonte, vieram desse processo, né? Desse processo. Então isso é muito bacana e é extremamente rico. Eu, na medida do possível, sempre uso dessa pedagogia, né? Quando eu monto um espetáculo, todos os corpos, todas que estão ali presentes nas minhas aulas, que tiverem interesse, eles participam dos dias do espetáculo. Isso foi herança da Marlene. Tá? Que bom. E assim, né, a gente vê falando 4 décadas, né, dedicada exclusivamente exclusivamente ao ensino da dança, à transmissão da técnica dela, a transmissão do conhecimento, com paixão, né? E eu vejo assim que nas últimas vezes que eu vi algumas entrevistas dela, ela dizendo muito muito triste da questão física dela, né? De não conseguir andar com muita facilidade, e aí ela até brinca falando que o joelho parava ela, né? Esse processo dela de melhora, você acompanhou? Como que foi, assim, um pouco esse processo dela porque ela fala que parece que tinha 15 anos que o joelho tinha parado ela, mas que de alguma forma ela sempre tentava retomar e sempre dançar. Então, assim, como que ela lidava com essa questão, essa limitação que foi evoluindo, né? Como é que ela, assim, do que você percebia da convivência com ela? Ela teve um processo que ela parou definitivamente, né? Ficou no Rio um tempo, inclusive sem vir a Belo Horizonte. Mas é importante que esse período que ela ficou em casa no Rio de Janeiro, o tempo inteiro ela ficou batalhando para que esse joelho se recuperasse. Até que ela consegue fazer, né, uma cirurgia a laser em Brasília que a deixou extremamente feliz, né? O médico recomendou que ela emagrecesse, que ela perdesse um pouco de peso, que era o excesso de peso, e ela seguiu isso à risca, né? E fez essa operação a laser que a encheu de esperança também e de vitalidade, né? A Marlene retoma as oficinas dela, não com a mesma energia, mas ela começa
a vir a Belo Horizonte para workshops, aí em outras cidades, em outros estados, né, brasileiros, para workshops de dança afro. Isso fez muito bem para ela, né? Isso fez muito bem para ela, porque quando todo mundo achou que o joelho ia fazer com que ela parasse, ela retoma. Inclusive, o ano passado ela veio com um workshop aqui em Belo Horizonte, né, na Deise Faria. Obviamente, como eu estou dizendo, ela não fazia o tempo inteiro, mas ela estava ali, ensinando, né? Então isso foi muito legal. Ela estava com toda a energia de montar um espetáculo, né? Que ela estava buscando recursos para montar um espetáculo agora, esse ano. Então, Sim, sim. ela retoma com uma energia muito grande, né? Então, o joelho nunca o parou, vamos dizer assim. Acho que parou por um tempo e depois ela retoma as atividades com muita energia, né? Então, isso é muito importante, porque é o nosso trabalho, o nosso objeto é o corpo, né? O joelho, principalmente. E ela tinha uma preocupação muito grande nessa recuperação com o joelho. Então, quando ela fica parada um tempo sofridamente, era para que ela voltasse imediatamente. E ela volta, né? Eu tive com ela em novembro. Em novembro, eu tive com ela na Bienal Internacional de Dança, no Sesc Campinas, onde ela não aguentou. Sim, eu vi um vídeo. Eu vi o vídeo dela dançando. Ela não aguentou ficar só sentada falando da trajetória dela. Quando a gente assustou, a Marlene já tinha colocado o ginásio de pé, né? Porque ela falou, não é o joelho, eu não tô com problema nenhum de joelho. Então isso é muito legal, tá? Eu fico muito feliz. Mas e aí, assim, tem mais alguma coisa que você, né? Eu, né, depois dessa aula sobre Marlene, né, dessas informações sobre Marlene, assim, eu como uma pessoa mais distante, né, mais da observação, né, e ela tinha uma peculiaridade também que foi, né, muito engraçada, assim, de ela valorizar aquele corpo, né, o corpo que estivesse ali com ela, e eu não esqueço da fala dela comigo, que ela falava assim, olha, por ter sido formado no balé clássico, né, ela falava, seu corpo está contaminado. Eu olhei para ela e falei assim, Marlene, não, seu corpo está contaminado, você tem que começar a rever e a se ver mais as suas origens, né? Foi uma das falas dela comigo há alguns anos atrás, assim. E, né, como uma pessoa que observa, que vê mais a distância, né, acredito que muito da cultura afro, né, em Belo Horizonte, no estado, né, é o que é porque teve a persistência e a insistência de Marlene de continuar ali trazendo informações, montando, continuando, dando continuidade ao trabalho dela, né? E também dando também um suporte até para a gente mesmo, que não teve acesso direto a ela, né? O meu caminho foi feito por outra via, né? Mas não tinha como não ver os espetáculos da Marlene, não tinha como não ouvir sobre, não tinha como não conversar sobre você sendo um bailarino negro, né? Em Texas City, né? Em BH. Então, assim, o legado dela, que é o nome dessa live, assim, ele é imenso, porque 40 anos não são 40 dias, não são 40 semanas, não são 40 meses, né? São 40 anos, é uma vida dedicada em prol. Não imagino, quando a gente fala, né, sobre empatia, a empatia ela chega até um certo momento, né? Não dá para imaginar 100% de tudo que ela passou, das questões que ela enfrentou para poder continuar, né, vivendo e sobrevivendo da dança em alguns períodos. Tem alguma coisa que você queria acrescentar, falar um pouco mais sobre ela? Sim, eu quero só acrescentar o seguinte, que durante a vida inteira da Marlene, ela ficou nessa busca incessante em montar, em criar espetáculos, né? E muitas vezes, acho que assim, ela foi extremamente
o sistema foi extremamente perverso com a Marlene. Né? Sim. Mesmo ela tendo deixado esse legado em Minas Gerais, era o sonho dela voltar a criar espetáculos. Então ela nos deixa, inclusive, com essa vontade muito grande. Esse espetáculo que foi extremamente adiado, né, até o seu falecimento, há anos ela vem buscando recurso para criar espetáculos com essa magnitude. Né? Então, em momento algum, ela deixou de sonhar nessa criação de espetáculo. Né? Então, isso é bom que a gente reforce, porque por mais que a cidade reverencia, eu costumo dizer que foi, ao mesmo tempo, uma perversidade muito grande com as artes negras, né, de uma forma geral, e com o legado, e com esse legado da Marlene. Então, isso também a gente tem que pontuar. O Rui me lembrou aqui perfeitamente. Eu queria deixar um abraço também, Marcial Ávila, Matheus, lá de Diamantina, né? Estão aí vibrando. Então, isso é importante, mano. E uma coisa, Elaine, que a Marilda lembrou, porque mesmo as pessoas que não passavam direto pela escola da Marlene, né, como foi o seu caso, da Marilda, como ela disse, só de ver o movimento que a Marlene fazia na cidade mudou a vida de muita gente. Então, eu conheço várias pessoas que não participaram diretamente das aulas da Marlene, mas participaram das mudanças que ela implementou nessa cidade. Né? O Marco Cardoso me fala uma coisa que eu acho muito legal. Ele fala, Evandro, o movimento negro ele vem muito antes da Marlene. Mas alguns lugares a gente só conseguiu penetrar em Belo Horizonte com a discussão racial depois da Marlene. Né? Então a Marlene, no movimento negro dela, ela implementava essas discussões. Como a gente citou. Né? Ela abre uma escola num bairro extremamente excludente. Ela acessa o Palácio das Artes, né? Ela acessa o Palácio das Artes. Ela acessa o Palácio das Artes, ela acessa o Teatro Marília. Né? Então, isso são quebras de paradigmas. Então, ela quebrou paradigmas, né, na cidade. Então, isso é importantíssimo a gente salientar. Isso é importante a gente estar frisando o tempo inteiro que, em momento algum, a Marlene deixou de implementar essa luta na cidade. Se hoje a gente dança, leva a dança negra, leva o teatro negro em vários locais, Marlene foi importantíssimo nesse processo. Precursora, né? Ela foi precursora nesse processo. Então a história da Marlene, ela tem que, eu costumo dizer que assim, ela tem que entrar para a história do Brasil. Ela tem que estar não só na história da dança, não. A dança principalmente, mas na história da arte, da cultura, de patrimônio de Belo Horizonte. Porque isso, ela é patrimônio. O que ela implementou na vida das pessoas aqui nessa cidade, Luiz Alberto, e Gil Amâncio, todo mundo passava pela escola da Marlene Silva, né? Como eu citei, assim, ou direto ou indiretamente. Né? Ela tocou a vida de praticamente a maioria da população artística negra da cidade, né? Da cidade. Então, acho que isso é o que eu queria reforçar. E falando disso, que ela se foi, né? Ela não nos deixou estar aqui no nosso meio, mas assim, com essa vontade de implementar um grande espetáculo na sua magnitude, como ele merece. Ela falava, não, a dança negra merece estar em todos os lugares, também no Palácio das Artes. Então isso é muito importante, também no Palácio das Artes. Por que não lá? Por que a outra dança pode e a nossa dança de matriz africana não? Então isso é importante. Isso o tempo inteiro. Quando ela abriu a academia, ela fala, por que eu não posso abrir aqui? Eu tenho que abrir lá. Eu posso abrir lá também, mas eu quero abrir aqui. Então isso já foi um grande, sabe, um grande boom para a cidade, né? E para o movimento negro, de afirmação do negro. Eu costumo dizer, a dança da Marlene foi uma dança de afirmação nos anos 70 e que a gente procura ainda hoje trazer essa afirmação, né? A dança negra, as danças de matriz africanas, ela não tem como estar separada, desvencilhada desse movimento artístico, sociocultural e político, né? Sim. Tá bom?
Tá bom. Tem alguma indicação de local que as pessoas possam buscar materiais sobre ela? Tem o filme da Carmen Luz, né, que ela participa. Tem o filme da Carmen Luz, tem a... Sim. Olha, Tem algumas outras coisas que você pode indicar por que tem incrível que tenha pareça, informação sobre ela? eu falei muito da Marlene na minha dissertação de mestrado, né? Inclusive estou com ela aqui, irmão. A minha dissertação, eu falei muito da Marlene. E por incrível que pareça, assim, eu já estava em contato com ela e com possíveis orientadores, porque eu vou falar da Marlene no meu doutorado. Eu falo da Marlene desse protagonismo negro em Belo Horizonte. Não é agora, não. Isso já é projeto de 2 anos atrás. E, aliás, quando eu saí do doutorado, já estava com esse projeto na cabeça de falar da trajetória da Marlene, porque nessa dissertação eu falo da Companhia Bataca, né, que é a companhia que eu dirijo, e a minha influência através da Marlene, a partir da Marlene. Agora não, no doutorado eu quero falar do protagonismo negro dessa mulher artista, e é ativista negra. Eu gosto desse termo, ativista negra, né? Então, é isso, e com várias. Então, quem quiser, eu já tenho bastante material, né, sobre a Marlene. E é isso, a gente disponibilizar e criar e escrever essa história com esses protagonistas negros, né, que formaram coreógrafos e vários outros artistas em Belo Horizonte. A gente tem que falar dessas pessoas o tempo inteiro, porque a academia formal não vai falar. Ela vai falar de todas as danças, de todos os coreógrafos europeus, mas não vai citar a Marlene. Então acho que nós devemos e temos que citá-la. Tá? Tá, Jó. Infelizmente, né, esse vídeo foi um vídeo póstumo, mas foi o primeiro vídeo que a gente está falando sobre dança negra, né, no canal do Dança Experimental. Então, sendo o primeiro, acredito que a gente deveria falar de uma precursora, né, que foi Marlene. Então, sou muito grata por você ter aceitado o convite, né, de assim... vamos lá, Evandro, vamos. Minha primeira live, então, vamos. E muitíssimo obrigada, Evandro, por se dispor a colocar o que você sabe sobre ela para outras pessoas. Tem muitos alunos aqui que vvão assistir depois o vídeo, né? Muitos jovens. E eu acredito que o legado da Marlene, a gente ainda não conseguiu realmente ver ele direito, não. Nós estamos vendo só a ponta do iceberg. Ainda tem muita coisa que vai florescer. Muita coisa para falar. Que vai florescer, que ela plantou, que vai florescer. Com certeza. Isso. E é isso, a gente está aí para isso. Eu queria agradecer você, agradecer a Belzinha, a Bel Coimbra, né, por essa iniciativa. Muito obrigado. E todas as pessoas que a gente citou aí, né, a Nalva, Marcial, Matheus, Lucas Henrique, tá? Para um abraço para todos nós, estamos nessa luta, Rui Moreira, e dizer que agora às 18 horas tem uma live do Rui, né, do Rui Moreira. Ah, sim. Migrar para lá, gente. Migrar para lá, tá? Rui Moreira. Tá bom? Tá bom. Tá, um beijão, gente, muito obrigado. Helene, muito obrigado. Beijo, boa noite, até breve.